Cara, você acha que essas mentes diferentes, então o cara que às vezes é um bipolar, o cara que é um autista, o cara que ele é atípico, assim, ele costuma ter mais sucesso, seja lá o que isso queira dizer, na visão de cada um significa uma coisa, mas ele costuma ter mais... você vê o cara bilionário, ou o cara que tem uma empresa muito gigante, sei lá, você pega o Steve Jobs, eu não sei o que ele tinha, mas provavelmente ele era bipolar, entende? O próprio Elon Musk tem Asperger, né, provavelmente. Ele tem Asperger igual a mim. A gente fala assim, né? As pessoas geralmente com maior capacidade cognitiva, geralmente tem alguma dissociação, geralmente, não é a regra, entendeu? Alguma dissociação que pode gerar gatilho para o emocional dela ficar mais baixo. Só que se ela conseguir utilizar isso a favor dela, ela consegue utilizar como trampolim. Não é que isso seja preditivo da pessoa ter sucesso, mas geralmente as pessoas mais têm sucesso é que elas passaram uma repressão muito grande e elas conseguiram fazer desse limão uma limonada. E elas utilizaram aquilo ali para ficar cada vez mais forte. E também tem uma capacidade cognitiva de conseguir chegar em estratos maiores. A gente fala isso a nível de expressão mundial. Porque se a gente for falar de cognição em relação à parte de relação financeira e empreendedorismo, a parte do maior dinheiro circulante gira entre a cognição 2 e 3. Então você não precisa ter muito grande para você ser bem sucedido. Você não precisa ter uma cognição muito alta, porque isso acaba atrapalhando o estado emocional, etc. Mas você vê que grandes nomes mundiais, eles têm alguns traços de distúrbio cerebral, de distúrbio cognitivo. Só que você vê que não é porque você tem distúrbio cerebral que você vai ser melhor. Mas eles souberam adaptar esse limão para fazer uma limonada, ou seja, aproveitar esse problema para ser algo de resiliência para eles conseguirem superar. E eles falaram, se eu consigo superar isso, eu supero outras coisas na minha vida. Um exemplo, vou botar assim, o autismo. O autismo ele tem uma maior capacidade de hiperfocar. Então, às vezes, ele consegue virar um especialista em um determinado assunto com mais facilidade que outra, porque às vezes se distrai, ou porque tem uma interação social, ele vai sair com um amigo, vai sair com a amiga, ou vai sair quando ter mais um tempo com a namorada, etc. O autista ele vai lá, ele vai aprofundando, ele perde a noção do tempo e ele vai embora. Quando ele percebeu, já é tarde da noite. Só que isso, por um lado, pode ser bom, pode ser ruim, porque às vezes tem outras atividades ao longo do dia e isso te atrapalha. Se você não souber desfocar desse hiperfoco. Então, tudo tem uma balança. Alta performance é você saber pesar. Porque nada demais é muito bom. Na medida certa, acaba sendo bom. A diferença do remédio e do veneno é a dose. Então, se eu hiperfocar demais em determinado assunto, pode ser bom para aquilo, mas para o todo não. Esqueci de almoçar, esqueci de fazer minha rotina, esqueci de fazer atividade física. E isso, a longo prazo, pode fazer o quê? Te fazer depois ter uma queda. Que é um caso de um paciente meu que eu atendi até ontem. Ele falou, cara, toda vez que eu tive a rotina de alta performance, eu comecei a performar muito e depois eu comecei a sacrificar minha rotina por conta da performance. E aí eu comecei a subir e descer. Aí eu montava uma nova rotina, eu melhorava minha performance, estava crescendo, e no momento que eu estava crescendo eu falava assim, não preciso ter rotina, eu vou focar full time. E ele caía. Cara, eu fiz isso o ano passado inteiro e eu senti exatamente isso. Então você fica numa montanha-russa, entendeu? Não, agora eu tô com performance, agora eu vou virar a noite, vou focar, vou dar esse sprint melhor e devagar, de forma constante. E se você mudar 1% do dia, depois de um ano você melhora 37 vezes. Então, a constância é muito melhor do que o sprint, porque o sprint você gasta muita energia num espaço muito curto, ele não é efetivo. Se você botar um pouquinho de força todo dia, no final do ano esse montante ele é muito mais significativo. E na minha opinião, assim, pelo que eu vivi, o sprint ele traz mais... tem mais lados negativos, assim. Você acaba, sei lá, às vezes não dando a atenção necessária para um familiar ou para uma pessoa muito próxima, né? Você não dá atenção ao seu familiar, se você tem um relacionamento, essa pessoa vai falar assim, você só faz isso, você não tem tempo para mim, então para que ter uma relação? Você, às vezes, fica muito introspectivo, algumas pessoas podem até ficar um pouco mais depressivas porque estão só focadas em um contexto da vida delas, sendo que a vida delas são vários contextos. Existe um conceito do eu contextual. O Lutz, que está aqui no podcast, é diferente do Lutz que conversa com a mãe, é diferente do Lutz que conversa com os amigos, é diferente do Lutz que está fazendo uma reunião de trabalho, é diferente do Lutz que vai começar a se relacionar com alguma pessoa. Por quê? A gente tem diferentes tipos de personalidades que precisam ser preenchidas a depender do contexto que a gente está.
Então, se a gente foca somente em uma área e esquece das outras, chega no momento que essas outras vão puxar eu para trás de forma negativa. Então, eu consigo sustentar isso aqui muito pouco, porque uma área puxando várias. Chega uma hora que essa cansa, essa força aqui é muito maior. Então, ela te joga para baixo muito mais rápido do que você subiu. Então, esse equilíbrio, ser constante, é você saber pesar em cada momento, e performance é isso. Não eu fazer muito, é eu conseguir fazer em um determinado tipo de tempo cada vez mais coisas. Então, ou uma atividade que eu gastava X tempo, eu consegui reduzir 10%, ou aumentar a performance nela. Esses 10% de tempo, eu coloco para descansar, para poder ficar com a minha família, ou eu coloco para poder estudar. Não necessariamente eu estendo esse momento de trabalho. Eu consigo reorganizar para colocar outras coisas na minha vida. Porque aí a gente consegue completar e se preencher como humano completo.